Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar, e sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é o spin-off do Talk to Biz, onde nós falamos especificamente sobre o mercado de tecnologia. E se é um episódio do Talk to Biz Tech, vocês já sabem, ele está conosco, nosso garoto prodígio, jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu grande amigo Bruno Garcia, um prazer estar aqui hoje a gente gravando mais um Talk to Biz Tech. E aí, vamos para a nossa pauta de hoje, né? Hoje, qual é a nossa pauta aí, Garcia? Renan Peixoto, eu vou te dizer uma coisa, Renan. Esse canal está se transformando num canal automotivo. Eu falei outro dia isso, brinquei com o nosso querido Lucas Xavier lá no Up to Date, porque toda hora a gente fala do mercado automotivo e não tem como, Renan. Esse é um daqueles programas que a gente faz meio que uma atualização anual. Tipo o programa da CES, programa iOS versus Android, e esse está entrando na lista também dos episódios onde a gente faz uma atualização anual, porque vamos falar do setor de EVs, veículos elétricos. A gente tem acompanhado as ações da BYD aqui no Brasil e a gente tem acompanhado toda essa movimentação pelo mundo, mas é importante a gente analisar esse mercado e entender quais são os gargalos, quais são os potenciais, quais são os reais benefícios, quais são as dificuldades, e é um pouquinho do que nós vamos discutir aqui hoje. Mais ou menos há um ano atrás, Renan Peixoto, a gente gravou um episódio que inclusive ficou no top 5 aí, entre os episódios mais ouvidos. Pô, isso foi muito legal. Né, de 2023, que foi o Talk to Biz Tech. Eu vou resgatar daqui a pouco aqui o número do episódio, para o pessoal depois até procurar, mas foi um Talk to Biz Tech onde nós falamos sobre a invasão dos elétricos chineses. E a gente estava falando principalmente das marcas que estavam anunciando sua entrada no mercado nacional, entre elas a BYD. E agora, meio que a gente está um ano depois, ou mais ou menos um ano depois, deixa eu ver aqui se eu acho o número do episódio e a data em que foi publicado. Olha aqui, Renan Peixoto, tá aqui, ó. Talk to Biz, número 153, episódio do Tech. Invasão dos elétricos chineses, tem uma interrogação aí. Foi publicado no dia... Olha, na verdade tem praticamente um ano, tem um pouquinho mais de um ano. Foi publicado no dia 24 de março de 2023. Então, por pouco, Renan, a gente está batendo aí um ano certinho, que esse episódio estamos gravando hoje, dia 29 de março, para ir ao ar. Você que está nos ouvindo no dia de publicação do episódio, ele está indo ao ar agora no dia 4 de abril. Então podemos arredondar aí, Renan Peixoto, para um ano de publicação desse Talk to Biz Tech, onde a gente falou da chegada das marcas chinesas, não só no Brasil, como no mundo. E agora, um ano depois, a gente está vendo esse movimento acontecer na prática. E aí é interessante a gente olhar para os detalhes desse mercado, porque tem alguns detalhes ali que são importantes, a gente falar de alguns números, falar de como está essa movimentação
no Brasil e como está essa movimentação no mundo, Renan Sim. Peixoto. Então, eu quero começar, ô Renan, trazendo alguns números aqui que a gente levantou para falar nesse episódio. Primeiro, né, o panorama da venda de elétricos no Brasil. Números 2023. 93.247 unidades emplacadas, um aumento de 91% em relação às vendas de 2022. Em 2022 foram 245 veículos emplacados. Segundo um levantamento da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, os elétricos plug-ins representam 56% das vendas de veículos eletrificados no ano. Ou seja, desses 93 mil, mais da metade, 52.359 unidades, foram de veículos híbridos, plug-in, ultrapassando os híbridos convencionais. E aí a gente vai entender essa diferença, Renan, que acho que muita gente não sabe. Eu mesmo no começo me confundia do que é um veículo puramente elétrico, do que é um veículo híbrido, os tipos de híbrido, o plug-in e os híbridos que eles chamam de tradicionais. E aí a gente vê que a coisa realmente está aquecida, porque em janeiro desse ano, Renan, janeiro de 2024, a gente tem uma alta aí, foram 12.026 veículos emplacados, tanto elétricos quanto híbridos no país. Esse número de janeiro representa um aumento de 167% em comparação a janeiro de 2023. E esses dados são também da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Então, só para a gente dar uma olhada em janeiro, montadoras, né? BYD disparada na frente, foram 4.298 unidades emplacadas. A GWM, também chinesa, com 2.315 unidades emplacadas. Toyota em terceiro, com 1.593 unidades emplacadas. Caoa Chery em quarto, com 752 unidades emplacadas. E Volvo em quinto lugar, com 668 unidades emplacadas. Renan Peixoto. Aí o ranking dos 10 elétricos mais vendidos no Brasil em 2023, e aí aqui eu tô falando de puramente elétricos, falando de... E aí tem essa confusão, né? Porque tem rankings, por exemplo, esses números que eu falei aqui misturam tanto os puramente elétricos quanto os híbridos. Então, na verdade, eu deveria falar de número de eletrificados e não de 100% elétricos. Mas se eu pegar os puramente elétricos, eu tenho o Dolphin da BYD na primeira posição em 2023, com 6.800 unidades emplacadas, o Volvo XC40 com 2.439 unidades emplacadas. Aí depois, mais um veículo da BYD, o e-One Plus, com 1.756 unidades emplacadas. Depois, outro da BYD, o BYD Seal, com 1.040 unidades emplacadas. E depois, de novo, Volvo, com 841 unidades emplacadas. Então, isso pegando os números apenas de venda de elétricos. E aí é interessante porque quando a gente fala de veículos híbridos, aí não tem para ninguém. A Toyota, meu amigo Renan Peixoto, ela é a líder, não só no Brasil, como no mundo. É a líder disparado na venda de elétricos. Tanto é que saíram várias matérias, a gente vai deixar os links de todo esse conteúdo que a gente usa como base aqui na descrição do episódio, para que vocês possam consultar. Saíram várias reportagens falando dos resultados da Toyota e o quanto a montadora japonesa, que é a maior montadora do mundo, o quanto ela aposta na venda de híbridos daqui para frente, o quanto os híbridos já estão contribuindo para o resultado da Toyota. E aí, Renan, isso tudo conversa com o que a gente vinha discutindo pelo WhatsApp para a montagem dessa pauta, que é, na verdade, a gente não está caminhando ainda para um cenário 100% elétrico, a gente ainda deve ter um bom tempo ainda na base de híbridos. E aí há uma preocupação que eu já tinha visto em algumas análises, mas você me confirmou isso com aquele link do vídeo do Átila, incrível também o vídeo do Átila,
que ele fala, vou deixar o link também na descrição do episódio, que ele fala dessa questão dos híbridos, que são os carros, de fato, eletrificados mais acessíveis, mas que, na prática, eles não economizam tanto e dependendo do modelo, não necessariamente reduzem de forma significativa a emissão de poluentes, e fora outras questões que podem ser uma dor de cabeça, Renan Peixoto. Portanto, estamos vendo aí uma aceleração nesse mercado de elétricos. Os números que a gente mostrou aí corroboram isso, confirmam isso. O aumento que teve entre 2022 para 2023 e agora, já no primeiro mês do ano, janeiro, já tem uma alta de mais de 150% em relação a janeiro do ano anterior, já mostra que o mercado quer, o público brasileiro, o motorista brasileiro quer se eletrificar e está vendo com bons olhos essa mudança. Mas existem questões aí, né, Renan Peixoto? Existem gargalos. Eu vendo as notícias, as análises que a gente pegou para montar essa pauta e vendo também o vídeo do Átila, que ele até fala, teve gente que comprou carro a mais de 200 mil reais e agora está vendendo por cento e poucos mil reais e o investimento... até menos, o investimento não está valendo a pena, mas eu acho que isso é parte também do que a gente chama daquele camarada que é early adopter, né? É aquele camarada, como eu já vi lá atrás, anos atrás, eu cheguei no Barra Shopping lá e entrei numa loja, eu acho que foi na Fest, inclusive, e aí tinha uma TV 4K da LG que estava sendo vendida a 250 mil reais. Né? E o cara que compra aquela TV naquele momento ali, o negócio que ainda mal foi lançado, né, você paga um custo absurdo, e é óbvio que o valor agregado da tecnologia depois despenca, e ele não vai ter, isso nunca é um bom investimento, né? Seja uma TV de última geração, ou seja um carro de última geração, isso nunca é um bom investimento. Mas a grande questão é por que esse camarada tão rápido está querendo vender o carro. Né? A questão do preço dele estar vendendo muito barato não me assusta, porque agora tem muito mais oferta, possivelmente ele não conseguiria vender pelo preço que ele pagou. Agora, o fato dele estar querendo vender tão rápido, isso sim, Renan Peixoto, é uma questão, e eu acho que são pontos que a gente tem que discutir, porque o brasileiro tradicionalmente é aficionado por tecnologia. Então a gente costuma adotar muito rápido aqui, né? Eu lembro da época de aplicativos de smartphone, tudo assim, nossa, quem são os principais públicos desse novo aplicativo aqui? Estados Unidos, Canadá e Brasil. Estados Unidos, né? O Brasil está sempre ali, sim, né? No topo da adoção de novas tecnologias. Quando a gente fala de carro, é claro que é diferente de aplicativo de rede social, porque demanda um investimento. E para nós, brasileiros, pela estrutura do nosso país, pela nossa estrutura econômica, comprar um carro é algo complicado, assim. Você paga um preço ali extremamente alto. Sempre foi esse problema, melhorou um pouco, mas ainda continua sendo uma extorsão que você paga em carros meia boca um valor estratosférico. E óbvio que aquilo ali, tão logo você tira o pé da concessionária, o preço, o valor agregado dele despenca. Então você tem um mercado mais complicado em relação à compra de novos veículos e que é um mercado que acaba, em muitas situações, apostando muito nos veículos usados. Então, né, até uma coisa que, né, é comentada no vídeo do Átila também, o brasileiro gosta de usar o carro até não dá mais. E para esses modelos mais tecnológicos, isso tem um nem sempre vai ser possível, né? um período de vida um pouco diferente. Assim, é muito engraçado, né? A gente está falando de um episódio que há 2 anos atrás a gente falava muito de Tesla, e agora a gente já começa a falar de basicamente outros players no mercado e basicamente deixa a Tesla um pouco de lado. E não quer dizer que a Tesla tá para trás, né? E a gente vai debater um pouco algumas coisas aqui. Muito pegando do gancho que você falou,
qual é essa questão de hoje? A gente tem alguns problemas. E eu acho que são problemas naturais quando você entra numa adaptação de novos veículos no mercado, né? Se a gente for pegar no início do século passado, quando a gente começou a ver os carros e veículos a combustão e tudo mais, quando a gente teve aquela mudança de sair de cavalos para carros, né? Sim, sim. Basicamente, a gente teve uma evolução, começou a surgir postos de gasolina, aquilo começou a se popularizar, vieram novas montadoras, né? E, né, aí mais ou menos o que a gente viu aí, o ciclo da história. É basicamente o que está acontecendo agora, tá? Carro elétrico é ruim? Não. Ele está passando por uma adaptação natural. Quando a gente está falando de um mercado como o Brasil, que não tinha nada. Né? Assim, o mercado do Brasil há 2 anos atrás era nada. Assim. Qual era o carro elétrico que você tinha? Era assim, era um ou outro, talvez o Nissan Leaf, o QID, acho que veio mais ano passado, o Que, primeiro talvez tenha sido o Nissan Leaf, o que veio, Renan, que o na verdade Nissan ele não é Leaf nem é era que, elétrico, ele é que era híbrido. custava mais de 200 mil, né? E era ainda, acho que se eu não me engano, ele ainda veio mais na questão de híbrido do que propriamente dito elétrico. Elétrico ele veio há pouco tempo, né, É, ano não tenho passado, se eu não me certeza. engano. Então, assim, qual é o. E aí a gente tem que falar disso assim. Qual é o grande problema hoje? Tá? Isso é uma coisa que a gente falou no episódio do ano passado, que era, cara, à medida que o novo governo entrou, ele tinha que começar a pensar, bem, a gente tem algumas opções aqui e vamos ver onde é que a gente pode apostar. Né? A BYD foi a primeira grande aposta, ele investiu mais ou menos aí, agora com uma atualização aí, são mais ou menos 5,5 bilhões de investimento no Brasil. Obviamente, outras começaram a investir e investiram mais até. Né? A gente tem outras montadoras aí investindo mais ou menos na casa de 10 bilhões no mercado brasileiro, que a gente teve aí um período de pouco investimento no Brasil. Só que o que acontece? O carro elétrico é ruim? Não, não é. Mas ele está no período de adaptação. Por que a gente está falando isso? Cara, vamos imaginar o seguinte, pegando um pouco de gancho no que eu estava falando ainda há pouco aí, como é que foi a questão de veículos a combustão no início do século passado. Você tem que ter postos, né? Postos de recarga. Então, assim, a gente tem alguns pontos aí que a gente pode debater e são fatos, né? Primeiro de tudo, hoje, principalmente a BYD, que está fazendo uma força massiva de marketing, para, Sim. né, apresentar no mercado, ela vai ter uma fábrica, né, e essa fábrica vai começar, vai vendo para operar, mas ela vai estar a todo vapor basicamente daqui a 4 anos. E a gente vamos ver como é que a gente vai estar o mercado, sei lá. E aí, ela até chegou a fazer uma parceria com a Ryzen para ver também a questões de postos de recarga. Então, o que, que a gente tem hoje, né? E a gente vai entrar. E nesse debate que a gente vai fazer agora, a gente vai abordar alguns temas muito do que você falou aí na sua abertura, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de veículo elétrico, a gente precisa ter hoje postos de recarga. A gente tem? Não, a gente não tem. Se a gente for pegar hoje, tem um aplicativo que eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele agora, mas ele tem um aplicativo que ele consegue ver os postos de recarga no Brasil. Basicamente, hoje, a gente tem a grande parte de recarga é em São Paulo. São Paulo, hoje é a maior cidade do Brasil, né, E lidera a ainda é questão do pouco, né, PIB, Renan? E e ainda ainda é é pouco. pouco. Mas assim, a gente não tem grandes recargas. E a gente tem que levar uma coisa que é muito importante, que isso você não tem em carros a combustão, que é, cara, quando a gente está falando de carros elétricos, para você carregar, você tem uma questão chamada de potência. A potência na recarga. Então, assim, quando você vê hoje o cara falando assim, o seu carro vai carregar em meia hora, ele vai carregar em meia hora. Se você tiver um carregador que possa levar ele a mais de 100 kWh. Onde, se a gente for puxar por esse aplicativo na cidade de São Paulo, a gente tem basicamente dois. Um ou dois, e sendo que um, se eu não me engano, ele está em estrada, o que é ótimo, tá? O que é ótimo, isso é muito importante falar. Quando a gente vai para os grandes centros, que a gente está falando de condomínios, shoppings e outros, ele tem uma média de carregamento de 7
kW, a gente está falando de mais de 100 para 7 kWh. Assim, é uma discrepância minimamente absurda. Assim. Então, para 7 kWh, ele só vai carregar o que é prometido ali com os 80% em 10 horas. Se a gente está falando de um carregamento de mais ou menos ali, se eu não me engano, são entre 120 e 130 kWh para você carregar meia hora, né? Ou seja, dá 80% da tua carga no teu carro, para 7, que é a média. Além disso, você tem uma questão de oferta e demanda, né? Ou seja, a gente está falando de tem poucos lugares que você carrega e os poucos lugares que você carrega, você vai chegar lá, você vai ter uma fila, você vai ter uma espera, né? Então, assim, quando a gente fala hoje também de uma questão, e aí isso o Ashla fala porra, maravilhosamente bem no vídeo dele, ele fala uma questão também que é muito importante. Por que muita gente hoje está vendendo, compra o carro elétrico e vende? Porque não se atenta a essas questões. Né? Assim, o carro elétrico é muito legal. Por exemplo, se você tem uma condição financeira hoje, o ideal é que você comprar um carro híbrido. Ele é um pouco mais Sim. caro, ele vai ser um pouco mais caro, porque ele ainda é um veículo a combustão, mas que você pode usar, né? Então ele é um pouco mais caro, mas ele não vai te deixar na mão. Enquanto o elétrico, há uma tendência de deixar na mão. Hoje, como você falou, um dos mais E é vendidos ainda hoje. mais caro, né? O elétrico, Exatamente. puramente elétrico, é ainda Se mais eu não me caro. engano, eu tô falando isso de cabeça, tá? Mas eu tenho quase certeza que é esse número. O BYD, que é um dos veículos mais vendidos que a gente fez o ranking dos 10 elétricos mais vendidos em 2023, o primeiro foi o BYD Dolphin. O Dolphin, isso. Se eu não me engano, o Dolphin ele tem uma questão de carregamento, de você utilizar, né, a questão de quilômetros por carga, 70 quilômetros. 70 quilômetros. Então, assim, eu lembro que eu vi um vídeo no Instagram e eu achei engraçado que alguém teve a brilhante ideia de pegar e viajar com o carro, assim. E, obviamente, eles ficaram na mão. Por quê? Quando foram para grandes estradas, ele não tinha. Quando você tem o seu carregador é basicamente de 7 kW, né, o que você viu em outros locais, ele não tinha carga, né? Para você carregar ele minimamente, você ia levar, no mínimo, pelo menos, umas 5, 6 horas. Nem estou falando das 10 horas para você completar 80%. Então, assim, pelo menos uma carga que para você chegasse no teu destino, dependendo do teu destino, já ia levar mais ou menos um período desse. Então, assim, Ô, Renan, porque, eu pô, tô com o site da BYD aqui, vamos ver o que eles dizem oficialmente sobre o Dolphin, tá? Autonomia de 291 quilômetros, carga rápida de 30 minutos, 30 a 80% da bateria em 30 minutos. Mas aí tem os asteriscos aqui, muitos, né? exatamente. Vamos lá olhar agora os asteriscos. Ó, primeiro, o valor da autonomia obtido em testes realizados segundo as regras do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro é de 291 quilômetros. Ok, isso aí sobre autonomia. E aí o sobrecarregamento, dependendo do carregador. E aí eles não dizem mais nada sobre o carregador. Então me parece Então, assim, assim, Renan. e aí foi legal, Ah, porque assim, há um tempo atrás, isso quando eu estava vendo no final do ano passado, já era 70 quilômetros, 70 a 90. Então você está falando que o BYD agora já subiu para 200 e pouco, né? Então, assim, já teve é, uma. isso é o que eles falam aqui de autonomia, né? Segundo o teste do É. Inmetro, E se tiver com então a a gente está bateria falando aí de 100%. de uma subida, porque assim, se eu não me engano, quando a gente teve o lançamento do BYD Seal, que é um meio que um sedã deles, né? Que é muito legal também, por sinal. Ele era na casa dos 300, né? E a gente está falando agora de um BYD que subiu muito aí a questão de autonomia dele, né? Mesmo assim, né? Então, se a gente for ver assim, o carro elétrico ele ainda é um carro que ele é um carro muito mais para você usar de forma urbana. Não é um carro para você pegar e viajar. Não é. Ah, eu viajo muito. Cara, não é o carro para você usar. Ainda não é, Não dá, né? não dá. Não dá. Ainda não é, porque a gente ainda tem uma defasagem de postos. Assim, a Ryzen até fez
uma parceria com a BYD de começar a instalar, fazer tudo mais, mas assim, ainda você precisa de muito mais para isso. Essa é a verdade. Então, assim, se você hoje tem um dinheiro que você possa investir no carro elétrico, cara, a verdade é, tem uma casa e você tem uma energia solar, irmão, aí você tá feito. O teu carro vai andar, o teu carro não vai custar, a tua recarga não vai custar tanto, né? E aí é muito mais interessante. Agora, você compra um carro hoje, você vai tentar recarregar no teu prédio, você vai levar mais ou menos o que a gente falou aqui, 10 horas. A gente está falando de um recarregamento aí de em média de 7 kWh, tá? Então você vai levar no mínimo 10 horas para você carregar. Claro que a gente está falando de, pô, você pode comprar uma recarga maior e tudo mais, mas a média é essa, tá? E a gente tem questões de carregamento rápido com mais de 100 kWh. Quando a gente fala de também carregamento, a gente está falando de energia, tá? Claro que a gente está falando de valores que podem mudar de acordo por estado, e aí tudo mais. Mas eu cheguei a ver uma matéria onde uma pessoa carregava e a cada recarga, né, ele levava em média um valor de R$ 25 por recarga. Por recarga. Claro que aí nessa matéria ele não estava falando qual era o quilowatt-hora utilizado, né? Uhum, uhum. Mas assim, a gente está falando de R$ 25 por energia que ele está puxando ali. Eu não lembro exatamente qual era o estado da pessoa que ela morava, mas isso que a gente falou, ele pode variar de estado para estado o valor. Então, assim, Ô Renan, mas de qualquer maneira, R$ 25 para você encher a bateria. Se eu, mesmo que o fabricante esteja exagerando ali, se eu tiver uma autonomia de 200 quilômetros por R$ 25, eu acho que é se um a gente preço muito chegar bom, né? se a gente chegar É, nesse valor, e a gente entra no outro ponto que também é muito importante, que é a questão da bateria. Então, claro que isso daí não é só questão de bateria, é uma questão de atualização de software do carro, que ele consegue ter mais autonomia, né, ali no dia a dia, né? Então, pode ser que de repente, hoje a gente está falando 290, até o final do ano a gente já vai estar falando muito mais. Mas, claro, é uma bateria que também tem um tempo de vida, tem uma vida útil. tem uma vida Mesmo útil. que, ô Renan, mesmo que os fabricantes estejam dando aí, alguns deles, né, garantia de 8 anos na bateria, mas enfim, E também é, tem questões de letra miúda, é importante salientar. sim, sim, sim. E de qualquer maneira, significaria dizer que após 8 anos, se o valor desse carro pode despencar se o custo da bateria não tiver caído, né? Porque aí se passado, eu estou no 8º ano e primeiro mês, né? Eu já não tenho a garantia, e aí essa bateria perder drasticamente a vida útil, como acontece com o telefone, mas é claro que não da mesma maneira, mas se o custo, se bem que as previsões é que daqui por diante o custo da Não, bateria cair meio que 30% ao ano. Portanto, ela não, e a vai, gente está né? falando também de montadoras que vão investir muito pesado no Brasil. A própria Isso. BYD, em 4 anos, já vai estar montando as baterias no Brasil, né? Sim. Então a tendência é que esse custo fique muito mais barato, óbvio. Mas ainda assim é É, uma preocupação, né? com Porque certeza. é o coração, passa a ser o coração do carro ali, né? É. Aí passa a ser Assim, eu o acho, coração, a parte mais importante do veículo, não? eu acho que é o seguinte, né? Como a gente falou, né? É um projeto que a gente está muito no início. Assim, basicamente, hoje, a gente pode dizer que é o primeiro ano, de fato, dos carros elétricos. Assim, a gente teve o movimento ano passado, e agora a gente vai começar, de 2024 em diante, a gente vai começar a ver isso cada vez mais, ainda mais com essa questão de investimentos em montadoras aqui no Brasil. A gente vai começar a ver muito mais isso aqui, até porque a verdade é que, por mais que a gente ainda tenha alguns percalços e tudo mais, o mercado já entendeu que assim, não dá para você ficar para trás, né? Por exemplo, quando a gente está falando isso a gente está falando nível Brasil. Quando a gente vai falando dos Estados Unidos, a gente pega da Tesla, a Tesla ela teve uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, assim, ela tem postos de recarga ao longo dos estados americanos, assim. Né? Você tem recarga e o principal,
recarga rápida, né? Então, a questão da Tesla nos Estados Unidos, ela pensou muito forte nesse ponto, que a gente aqui ainda está vendo que vai começar a crescer. Então, assim, você tem postos públicos e privados, né? Então, assim, que usam a infraestrutura da Tesla. Então, a Tesla, nesse ponto, ela foi muito mais à frente na visão dela. Muito mais. Assim, a Tesla pode desembarcar no Brasil? Talvez. Acho. Não sei. Sinceramente, não sei dizer. Eles Nem vou abriram uma dizer. loja no Chile há uns meses atrás, a primeira loja na América Latina, América a do Sul. primeira Tesla Store na América Latina, no Chile. Mas eu, depois disso, não tive mais notícias de como é que tá. Mas é óbvio que eles devem olhar para o mercado latino-americano como um todo e olhar o Brasil como o principal mercado, porque é a maior economia do continente latino-americano. Então isso deve estar nos planos. Agora eu acho fantástico, porque a Tesla teve essa sacada genial de apostar em serviços, tanto é que outros fabricantes estão indo para vocês, ó, eu vou te pagar aqui, mas eu vou usar a tua rede, né? E vou usar o Uhum. teu sistema, porque isso vai garantir que os produtos tenham maior aderência, né? Não, e isso foi muito interessante, porque eu lembro que quando começou, era de graça a recarga. Agora que eles já estão cobrando um valorzinho, mesmo assim, ainda, obviamente é 80% de um valor de você carregar um veículo a combustão. Então, é um valor muito mais em conta. Assim. Quando você está falando de mercado dos Estados Unidos, são coisas que, cara, as pessoas têm uma infraestrutura um pouco melhor. Eu realmente gostaria de entender um pouco mais de como é esse mercado na China, como está sendo esse mercado na China, mas que também não duvido que não esteja muito atrás, assim. Né? A China não é um mercado de como é que eu posso dizer, de apenas arriscar. Eles têm também uma infraestrutura de colocar as informações. A gente tem várias montadoras, até há pouco tempo a gente estava vendo aqui, saiu essa semana, que a Xiaomi também quer entrar na questão de carros elétricos, né? Sim, E sim, ver como sim, é que vai sim. ser. Então, assim, a parte chinesa está indo muito forte. A parte americana, eu acho que eles ainda têm um certo receio. Obviamente estão investindo em programas de desenvolvimento e tecnologia, óbvio, mas ainda tem, eu sinto que ainda tem muito uma questão de híbrido. Eles ainda estão muito no híbrido. Aí o que eu acho legal, não acho ruim, porque o híbrido ele começa a te dar dados dali. Ele está no meio urbano, qual é a metragem dele por dia. Então, assim, são dados que são muito importantes para você ter, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho, né? As montadoras americanas, elas têm um pouco dessa visão e sabem que, cara, a gente viu aí, né, durante anos e anos e anos, e anos, a Tesla hoje ela é uma potência, não vamos dizer que não deixou de ser, ela ainda tem um mercado extremamente forte nos Estados Unidos. É claro que a gente está vendo aí outros modelos entrando e tudo mais, até o próprio Elon Musk é engraçado, o nosso liberal aí pedindo para ter embargos em relação com a questão da China, Ah, claro, mas liberal de Araque, né? é, Todo o, mundo vai é nessa. É sempre a todo mesma mundo história. Isso aí a todo mundo gente é já liberal viu. quando você está em primeiro, né? O É, liberal é muito legal quando você está em primeiro, exato. É, o mas dinheiro quando dos você outros e o meu dinheiro. Sempre é, isso, é. né? E aí quando você começa a ter uma concorrência um pouco mais forte, e mesmo assim, vamos ser bem sinceros, assim, você está falando dos carros chineses que não tem a mesma infraestrutura nos Estados Unidos que tem na China ou tentando ainda entrar em outros mercados. A Tesla é um mercado muito forte nos Estados Unidos. Sim, ela tava lá de sopetão, cara, tá muito na frente, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que tem que se avaliar, tem que se olhar, né? Ela ainda tem um mercado extremamente forte. E não é um carro ruim, cara. Não é mesmo, assim. Até quando você bota, de repente, até eu tava vendo uns reviews agora, lembro quando saiu o Biogin Dolphin, o Seal. É muito interessante quando você pega um review assim, joga no YouTube e vê lá um review de um carro desse. É muito interessante. Assim. Outro dia, cara, foi muito legal. Eu tava no final de semana, tava na rua, e passou um BYD por mim, né? Cara, é muito engraçado, assim, que o carro, assim, realmente, ele não faz barulho nenhum. Você só ouve o barulho do pneu no chão.
Mas tu não ouve aquela arrancada, barulho, nada. Ele passou por mim, eu fiquei, cara, se esse carro tá apagado, isso fosse à noite, existe uma chance enorme de eu ser atropelado, porque ele Passava não fez. por cima, ali você não Ele, via. se ele tivesse apagado, claro que não, que ele tinha lanterna, a questão ali da iluminação dele, e não era à noite. Mas assim, é um carro que não faz barulho nenhum, é um negócio que tu fica assim, tipo, cara, eu olhei e fiquei, tipo, até admirado, falei, cara, eu não tinha visto esse carro andando aqui assim até agora. E realmente é um carro que não faz barulho, cara, é um negócio assim, muito diferente do que a gente está acostumado, a gente tá, porra, desde que eu nasci, desde que você nasceu, a gente está acostumado a barulho com carros O famoso barulhentos, né? ronco dos O motores, famoso né. ronco, né? E, cara, o carro elétrico não tem essa parada, né? Então a gente começa também a olhar uma coisa muito diferente. Ô Renan, só para complementar aqui algumas informações, eu estou aqui no site da Nissan, o Leaf, pelo menos o modelo que eles vendem agora, é 100% elétrico. Eu acho que ele já era 100% elétrico, eu não sei se ele teve a versão híbrida não. Vamos falar aqui rapidinho, antes da gente entrar nos números do mercado internacional, até para a galera entender essa diferença, né, das categorias ali de carros. Então, quando a gente fala do 100% elétrico, o Pure EV, né, são esses modelos mais caros que eles não têm abastecimento via gasolina ou outros derivados do petróleo, e ele é puramente elétrico. Aí você tem os híbridos. E dentro dos híbridos você tem algumas categorias. A mais cara delas é justamente o híbrido plug-in, porque ele tem o motor a combustão e tem também o motor elétrico, mas ele tem o plug-in, o próprio nome já diz, para você carregar nesses postos ou de repente Aham. você colocar um carregador na sua casa. E você tem os híbridos tradicionais. E aí tem algumas subcategorias ali, com bateria pequena, bateria média, que é basicamente aquele híbrido que você só bota combustível, você bota gasolina ou algo, enfim, né? E ele tem a bateria elétrica, mas que essa bateria elétrica você não tem como carregar em lugar nenhum. Ela carrega durante o uso do carro. É aquela coisa de você usar a potência ali do carro, né? E a energia que ele gera ali para você alimentar as próprias baterias. E aí, dependendo do modelo, se for um modelo desses de bateria leve, que eles chamam, aquilo ali dá quando muito para você dar a partida no carro e fazer algumas manobras, mas você não tem praticamente autonomia nenhuma. E é por isso que há essa questão bom, estamos eletrificando a frota, mas na prática, primeiro assim, né, acho que até um ponto que tem que ficar claro, que as pessoas falam, não, meu irmão, se você vai comprar um carro elétrico hoje, você óbvio que você vai economizar no posto de gasolina, mas isso ainda não vai compensar o Compensar. custo que você está tendo com acesso à tecnologia, porque é uma nova tecnologia e é óbvio que a nova tecnologia você sempre paga um sobrepreço, né? E principalmente falando de carro, e falando de carro aqui no Brasil, é óbvio que isso não vai pagar a conta. Então não adianta você falar assim, nossa, vou comprar um carro elétrico aqui e se você comprou há 2, 3 anos atrás, pagou 200 e tantos mil num carro, achando que vai resgatar esse valor com que você vai economizar no posto de gasolina, você tá louco, né? Óbvio que essa conta não vai fechar nunca. Aí você teria que ficar 30 anos com o carro É. para essa conta fechar. Então, é Não, mas também claro não que é, esse não é é um um. Não ponto, é, né? assim, eu, sendo bem franco, não acho um erro de ignorância nem nada. Né? É um erro comum. Sim, quando a gente começa a ver hoje, como você bem falou no início do programa, quando você pega hoje e você vê que tem gente vendendo o carro a metade do preço, ou a 80% do valor, é por isso. A pessoa não se atentou a essas questões, né? Do Ô tipo, Renan, cara, né? A questão de recarga, a questão de economia, né? Você cai no conto do marketing, do famoso, cara, ele vai te dar uma autonomia, você vai recarregar rápido, não quando fala assim do marketing, não fala assim do não, marketing. não, mas Poxa. não é bem assim, né? Se a gente for falar hoje, é bem Caiu assim, o no cara conto do vendedor da concessionária. caiu Agora, no olha conto do só, vendedor da concessionária. eu acho o seguinte, que essa questão do preço cair também é porque hoje tem muito mais modelo. Então, óbvio que se você compra, quando você é um early adopter, é a mesma coisa do cara que foi lá na loja da Festa 10 anos atrás e comprou uma TV 4K da LG a mais de 200 mil.
não adianta que você não vai conseguir revender ela pelo preço que você pagou. Você pagou pelo preço de ser um early adopter, um adotante Sim. inicial, pagou pelo preço da inovação que ninguém mais tinha. E aí não tem como você resgatar. Se o camarada que compra tecnologia como investimento e comprar carro como investimento já é um negócio. Não é? Quem entende mínima investimento é quando você bota um dinheiro para ter mais depois. E carro, isso nunca acontece. Seja carro elétrico, a combustão, a hidrogênio, qualquer um desses. Porra, nunca acontece. Não é nem com carroça, porra, isso acontecia. Então, assim, comprar carro como investimento já é uma imbecilidade total. Agora, o camarada, sendo um early adopter, e aí o preço da tecnologia é sempre assim, é muito alto no início e ele tende a despencar quando a coisa de fato ganha envergadura, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, já não tinha como esse preço se manter. Agora, eu acho que a questão, né, de por que o consumidor vai atrás de um carro elétrico. E aí eu acho que você tem a questão do conforto, da tecnologia, por exemplo, é algo que me atrai, o fato de você estar agredindo menos o meio ambiente, de você não estar engolindo fumaça ali o tempo todo. Então tem uma série de vantagens ali. E você vai ter o conforto, vamos dizer assim, o conforto psicológico, Renan, de não passar num posto de gasolina, talvez nunca mais. Se você tiver, né? Eu, para uso urbano aqui, se eu tiver um carregador na minha casa, pô, vou carregar todo dia o carro à noite e é isso. Eu quase não pego estrada, é muito raro eu pegar a estrada, então eu vou carregar o carro durante a noite e seria essa a situação. Então, vamos dizer assim, você vai ter o ganho psicológico de nunca mais ter que parar num posto de gasolina. Exceto talvez para calibrar o pneu, né? Mas não para abastecer. Agora, você achar que essa conta vai se pagar, não, quanto eu gasto de gasolina por mês, não, você vai pagar menos pelo combustível, é claro. Agora, vai compensar o investimento que você está fazendo no carro, principalmente comprando o carro aqui no Brasil, e não precisa ser elétrico, tá? Porque o custo do carro aqui é absurdamente alto. Então, acho que quem está indo por essa conta, se o teu drive de motivação é esse para comprar o carro elétrico, óbvio que vai sair muito mais barato você manter o carro a combustão, porque você vai pagar mais barato no carro. Né? Não, com toda certeza, com toda certeza. Cara, assim, eu já vi alguns reviews de carros elétricos e da BYD, por exemplo, realmente ele tem uma questão de conforto dentro do carro bem interessante, né? É um carro com estofado melhor, né? Um carro que ele não vai ter aquela questão da altura no meio do carro, porque, né? Você tem uma questão de câmbio diferente, Sim. então você ganha um pouco mais de espaço. Claro que quando você fala é, dessas questões, né? Como você falou, né? Você tem que entender que você tem outros pontos aí que você tem desvalorização. E o principal, né? Como é um carro novo, ele está entrando ainda, ou seja, a gente tem poucas mecânicas, você tem poucos pontos para você ainda aprender como é que o teu carro funciona ou não. Ou seja, cara, tu comprou o carro. Se teu carro deu problema, só pode levar na concessionária. Não tem outro lugar que você vai levar ainda. Isso é uma Ô coisa que a gente Renan, vai começar a ver com mais tempo. essa curva de aprendizado ainda está no começo, né? Não tem Sim, jeito. total, Também total. mas é o custo do early adopter, né? De qualquer coisa, pô. De Exatamente, qualquer coisa. exatamente. Então, Principalmente se assim, fala em tecnologia, é isso. esses são pontos que a gente está falando aqui que tem que ser levados em conta, né? Ou seja, cara, eu vou comprar um carro, beleza, pô, eu vou economizar, mas assim, tá. Se o carro dá problema, eu vou levar onde? Você vai levar na concessionária, amigo. Não tem outro muito caminho. Você talvez está começando a ver agora, de repente ali na cidade de São Paulo, está começando de repente 3, 4, né, locais que vão começar a ver um carro elétrico. Maioria das vendas hoje, se eu não me engano, mais da metade foram na cidade de São Paulo. E você começa, pô, beleza, então agora você está começando a ter um nicho, você começa. Mas assim, é um processo. É um processo. Então, assim como 2 anos atrás a gente falava que tinha poucas montadoras, e hoje a gente já está falando de, como a gente falou, carro do Brasil, como vai ser? A gente falava de uma questão de talvez 5 anos, e isso aconteceu em 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio também você pode ter muito mais Verdade.
né, lojas para que vão olhar o carro elétrico de uma forma diferente, vai ser só carro elétrico, você vai ter mais peça, já vai estar chegando, assim, com a questão das montadoras e de você fazer as peças no Brasil, também vai colaborar, ou seja, você vai ter muito mais peça e tudo mais. Claro que daqui a 1 ano e meio muita coisa pode mudar, né? A gente está falando de hoje, assim, daqui a 1 ano e meio, de repente, cara, você vai ter muito mais carregamento rápido ao longo das estradas, muito ali Rio-São Paulo, né? Para o cara carregar isso mais rápido. Essa questão de carregamento vai começar a se popularizar mais. Então, assim, acho que ainda penso que em 5 anos a gente vai ter uma mudança muito drástica nessa questão de relacionamento com o carro elétrico. Até pelos investimentos que a gente estão se fazendo hoje em 2024. Né? E eu espero que seja realmente, né? A gente veja um pouco dessa mudança de como vai ser. Hoje é realmente o que a gente está falando. Tem uma questão de carro, ele tem alguns aspectos interessantes, mas se a gente coloca na balança, ainda não é tão vantajoso assim. Ô Renan, o pessoal pode estar achando até que, né, a gente tá, morde a sopra. Primeiro a gente fala, carro elétrico, que bom, mas agora a gente tá só. Não, mas a ideia é fazer essa análise. Eu, por exemplo, sou o maior entusiasta aqui do carro Sim. elétrico, mas a gente não pode desconsiderar alguns gargalos. Uma coisa que eu tava, dois pontos. Uma coisa que eu tava pensando aqui é como é que é carro elétrico quando passa em ruas alagadas? Porque isso aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, é uma realidade. Você toda hora, né, São em Paulo diversas também. situações, você tem que passar com um carro dentro de uma rua com algum volume de líquido, né? Vamos dizer assim. E como é que é essa relação? Porque isso pode ser uma tragédia anunciada, né? Hoje a BYD vendendo 5 mil carros no mês, daqui a um ano, no verão, a galera desesperada porque o carro simplesmente deu perda total, porque então isso é Entrou um mais ponto. gente. Sim. Eu não sei como é que é óbvio, nenhum carro tem que andar na água, né? Não são carros anfíbios, mas eu só falando que, né, o motor a combustão ele tem uma certa resistência, aquela história do famoso Fusquinha, né, que passava na rua alagada que era uma beleza e não ninguém ficava na mão. E esses carros, eles têm uma outra estruturação que são peças de tecnologia, tem processador, tem placas e putz, aquilo ali vai tudo para o espaço. Muito provavelmente, o Renan, a gente está vendo aí modelos que são pensados para outros mercados, obviamente que também tem problemas climáticos em outros lugares, no planeta inteiro, mas putz, isso é uma questão, né? De aqui as ruas alagam com qualquer chuva. Sim. E praticamente qualquer um que dirige por aí no dia a dia já teve que passar com o carro em uma rua alagada. Não estou falando de enchente que leva a casa, leva tudo. Óbvio que o carro vai se perder. Mas nessas chuvinhas do dia a dia, qual é a resistência desses carros, o Renan? E eu acredito que não seja E um muita ponto pelo fato. interessante, inclusive. Fala aí. Não, não, o que você está falando é um ponto interessante, inclusive, né? Como é que é? Sim, Com sim, certeza, com certeza do final do ano para cá e com essas chuvas que a gente está falando aí, já estamos basicamente chegando em abril, a gente teve chuvas aí em São Paulo, alguém deve ter passado por isso. Como é que foi essa sim. questão do cara que passou e como é que foi? O carro deu PT, né? A pessoa Porque teve algum se você pe- problema? Se você pegar um carro a combustão clássico, ele pegou água, morreu ali, não sei o quê, mas faz uma higienização, coisa e tal, ele volta, muita coisa ali você recupera. Num carro que é uma peça de tecnologia, de alta tecnologia, como a gente está vendo, como é que fica isso? Se, né, e depois o seguro vai. Sabe, tem N Aham, sim, questões sim, aí sim. que precisam ser Sim, não, e pensadas. você sem querer falou numa outra parada que também é importantíssima, né? Seguro. Como é que é isso? Como é que vai ser? É aquilo, cara. Seguro é tudo novo. Pro seguro hoje, isso é tudo novo, cara. Como é que os caras E hoje vão. Como é que eles vão. E assim, não são carros baratos. Não sim, são. Vamos dizer que são, não são. E aí tem essa questão assim, como o Garcia falou, gente. Não somos aqui, não gostamos de carro. Não, gostamos. E eu, do fundo do meu coração, espero que daqui a 4 anos, 3 anos,
A gente tem muito mais e tem todos esses percalços que a gente está colocando aqui durante o programa estejam solucionados, a gente tenham coisas muito melhores. Mas realmente, são pontos que a gente tem que analisar. E não são pontos que a gente não só está analisando, são usuários que estão também colocando. Isso acontece, isso são coisas que vão ser do teu dia a dia. É como a gente está falando aqui, cara, é carregamento, isso é coisa diário, isso é coisa que tu vai usar todo dia ou uma vez a cada 3 dias, ou sei lá, uma vez por semana, enfim. A gente tá falando de seguro, a gente tá falando de peça, de manutenção. Então são coisas que, cara, no teu carro a combustão você tem que se preocupar com isso. E você, mais ainda, tem que se preocupar com o teu carro elétrico. Ô Renan, e tem um ponto aí sobre manutenção, que você falou bem, aonde vou fazer a manutenção de um veículo desses? Isso já é uma questão lá fora. Eu lembro que ano passado eu noticiei em um vídeo aqui do canal falando sobre como alguns estados norte-americanos estavam vendo ali, vivenciando brigas, disputas judiciais, porque é, os consumidores não tinham aonde consertar os seus carros, apenas nas concessionárias e lojas licenciadas, por assim dizer. Então isso criou um problema de fato, porque você tem aquilo, né? Um dos pontos lá muito forte nessa coisa da legislação norte-americana de direito do consumidor é assim, eu não posso obrigar o cliente a só consertar a peça dele comigo, né? Ele tem o direito de poder tentar consertar de outras maneiras, e outras pessoas podem ter o direito de saber consertar também e poder executar esse serviço. Então isso virou verdadeiramente, aí a galera vai ter que procurar aí nos vídeos mais antigos do canal, porque isso foi colocado, eu trouxe essa notícia, possivelmente no Up to Date ou em algum vídeo curto aí que eu tenha feito para os shorts, porque isso virou uma questão de assim, pô, quer dizer que eu compro um carro e agora eu só posso consertar com a montadora, quer dizer, só quem mexe no carro é a montadora, ninguém mais mexe. Mas isso é também parte dessa curva de aprendizado, né? De assim, olha, o negócio está começando agora, ninguém sabe como fazer, é alta tecnologia, não é algo que a troca de um processador, não é algo que uma oficina mecânica hoje tenha condição de mexer. E em muitas situações isso vai parecer com o mercado, por exemplo, que a gente tem de TV, que antigamente você levava uma TV de tubo numa autorizada, e os caras trocavam peça, faziam uma gambiarra. Hoje não, queimou uma placa, irmão, você tem que comprar outra placa daquela, se ainda tiver o modelo, porque em muitas situações você leva, não é mais fabricado, é difícil de encontrar essa placa, não sei o quê. E aquilo ali muitas vezes é o preço quase de uma TV nova. Então, isso é um trade-off dessa evolução tecnológica que eu não sei se a gente tem hoje como lidar com isso. E aí, para o mercado brasileiro, onde o camarada compra um carro esperando que ele tenha um poder de revenda e uma vida útil de décadas, a gente tem carro aí rodando, que a gente vê todo dia, que tem décadas de vida. Não estou falando de 5 a 10 anos, eu estou falando de 20 a 30 20, anos. 30 anos, Ou mais até, né? De vez em quando a gente vê Não, umas preciosidades aí assim, aí, rodando. galera que tá ouvindo, tem uma excelente oportunidade de negócio, tá? O Garcia falou uma excelente oportunidade de negócio, cara. É o momento se você, pô, quer investir, investe nisso. Isso hoje você tem poucos, mas você daqui a 5 anos você vai ter muito, assim. E Você não é diz o quê? só Manutenção deles de elétricos? carro elétrico, porque, Sim. cara, o legal do carro elétrico, como você bem falou, o carro elétrico ele tem uma particularidade que é muito também interessante, cara. Não é só peça às vezes. Às vezes é uma questão do sistema, é só você atualizar, cara. É só você, sei lá, tipo, não, eu vou atualizar um ponto aqui e o carro volta a funcionar. Sim, é bobo, mas é isso. Você ganha uma diferença. Às vezes a tua peça tá ótima, mas a tua atualização que de repente deu no carro, ela deu algum problema. Você tá entendendo como é que é um negócio? É até um negócio engraçado da gente parar pra pensar, cara. Ou seja, assim, é igual um celular. Eu lembro que quando eu comprei o meu celular da Apple, na época, era o iOS 11 que estava lançando, e foi um dos piores lançamentos que teve. Eu lembro que na época que ele atualizou, eu não conseguia ouvir música, porque ele Nossa. dava um problema, ele começava a tocar e parava. E era uma questão só de software.
Eu lembro que eu fiquei um tempo, eu fiquei parando de usar música e tal, não sei o quê. Eles começaram a lançar as atualizações, começou a corrigir e o problema foi resolvido. É uma mesma coisa que você pode ver no teu carro. Ah, uma lanterna não está funcionando. Pode não ser a lanterna queimou. Pode ser o Pode ser um sistema que deu bug, né? Pode um ser um bug. bug. É muito louco você pensar nisso num carro também. Mas isso pode acontecer. Então, assim, a gente está falando também de uma oportunidade aqui de nicho, gente. É de você ter essa oportunidade de você olhar e falar, cara, real, isso daqui hoje, É, hoje é muito pouco. Daqui a hoje é 5 anos já nicho, pode ser mas daqui a... comum. Exatamente, é. Hoje é Exatamente. nicho, mas daqui a pouco vai ser massivo. Ô, Renan Peixoto, para a gente caminhar já para o encerramento, vamos dar uma olhada aqui nos números do mercado global. E aí eu separei aqui alguns números, o panorama do mundo, a gente deu um panorama Brasil, mas o mundo como um todo vive questões semelhantes, não exatamente na mesma dimensão que aqui no Brasil, mas problemas de gargalo, né, de infraestrutura, de manutenção, como a gente viu aí, eu falei ainda há pouco da questão lá, da manutenção de carros altamente tecnológicos nos Estados Unidos. Então, os números são, bom, o crescimento entre 2022 para 2023 de 31% na venda de elétricos. Eu tenho em algum lugar aqui, foram 13,6 milhões de unidades vendidas em 2023. E aí tem uma coisa interessante: os puramente elétricos estão representando aqui a maioria, a maior parte, né, desses modelos, 9,5 milhões de unidades de híbridos. Ah, tá aqui, ó. 1,1 milhão de veículos híbridos vendidos em 2023. Ah, mas isso aqui são números só da Toyota. Então a Toyota de fato Não, lidera a categoria lidera, dos híbridos. E aí a grande questão é que assim, eles estão esperando uma retração na venda dos puramente elétricos e estão apostando no aumento da venda dos híbridos. E eu acho que muita gente está esbarrando nesses gargalos que a gente falou. Tem uma questão do custo também, o puramente elétrico é muito mais caro, então você atingiu um determinado público ali, e agora isso tende a ficar mais restrito. Agora, os híbridos é o que deve pegar o público de maior volume de vendas ali, porque é o público que vai pagar mais barato pelo carro, não vai dar uma dinheirama no carro. Então você tem aqui puramente elétricos aumentaram 50% nos Estados Unidos, 27% na Europa, 15% na China, mas o pessoal já coloca aqui como uma previsão de desaceleração para os próximos anos. E aí tem toda a questão da nova lei de incentivo, nova política de incentivo lá do governo norte-americano. Na quarta-feira, agora dia 20 de março, eles anunciaram, o governo Biden anunciou normas mais rigorosas sobre emissões para automóveis, com o objetivo de acelerar a transição para carros elétricos. No ano passado, eles já tinham anunciado uma política de subsídios ali, de investimento da casa de 2 bilhões de dólares para aumentar essa participação dos veículos elétricos no mercado norte-americano. Então, as novas regras serão aplicadas aos veículos leves e médios fabricados de 2027 a 2032. O governo não fixa uma cota específica para vendas de veículos limpos, mas restringe gradualmente as emissões autorizadas por ano para os carros novos de cada fabricante. E com isso, o limite foi reduzido aqui, inicialmente ao previsto 2027 a 2030, mas em 2032 atinge o nível pré-definido. Até lá, os padrões de emissões de CO2 representarão uma redução de cerca de 50% em comparação aos níveis atuais. E aí tem link aqui também de reportagem da Exame falando sobre isso. É isso, né? Há uma questão aí de ascensão dos híbridos. Não por acaso a Toyota está comemorando as suas vendas e o seu faturamento com híbridos. Aí tem um link aqui que eu passei para você, daquele site Visual Capitalist, Uhum. que mostra quais são
os maiores fabricantes, o market share, né, entre os maiores fabricantes de elétricos. Elétricos ou híbridos? E vamos ver aqui. Elétricos, acho que tem de elétricos e tem de híbridos, porque eles acabam botando todo mundo na mesma sacola. Então, por exemplo, no mercado global, Tesla tem 19,9% do mercado, BYD com 17,1% do mercado, mas todas as análises indicam que a BYD ultrapassa a Tesla esse ano, porque no último trimestre de 2023 ela já ultrapassou a Tesla em volume de vendas. Então, se continuar Entendi. nesse ritmo, é natural Sim. que no final desse ano a BYD já tenha ultrapassado a Tesla. E aí você tem fabricante chinês aqui, o resto é picotado. Tem uma Aion, que tem 5,2% do mercado, tem aquela parceria aquela joint venture da GM com uma montadora chinesa que tem 4,9%. Aí você tem as tradicionais, Volkswagen com 4,6%, Hyundai com 2,9%, Kia com 2%, BMW com 3,6%, Mercedes-Benz com 2,6% do mercado. Então tá aí esse market share dos veículos eletrificados. Aí não tem só de elétrico, porque tá elétrico, híbrido, por exemplo, a Tesla só vende 100% elétrico. Acho que praticamente todas as outras fabricantes aqui vendem tanto puramente elétricos quanto híbridos. Então fica difícil para a gente fazer essa comparação. Mas a gente já sabe que a Toyota lidera disparado a venda de híbridos e está apostando nisso para se manter na dianteira do mercado automotivo. Então, só para recapitular aqui, os 10 primeiros, né? Tesla, BYD, a Aion chinesa, a SAIC, GM e o Ling, que é aquela joint venture da GM com a montadora chinesa, o Ling, Volkswagen, depois BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, MG, que é mais uma marca chinesa que eu nem conhecia, e depois a Kia Motors, na 10ª posição. Na 10ª posição. Então, do primeiro ao 10º ali, na verdade, temos só uma norte-americana, a Tesla. Aí, 1, 2, 3, 4 chinesas, 3 alemãs, Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz, e 2 sul-coreanas, Renan Peixoto. E trouxe os problemas de gargalo que a gente trouxe aqui para o mercado brasileiro, são também uma questão mundial, não por acaso a aposta de todos os analistas de que vai haver uma redução nessas taxas de crescimento de veículos puramente elétricos, porque eles ainda são muito caros, e o mercado deve caminhar para modelos híbridos mais eficientes, principalmente no mercado norte-americano. Quer dizer, mesmo que a galera adote ali o sistema de bateria, de carregamento da Tesla, você tem uma questão ali dos híbridos plugins. Então, por que não ser um híbrido que possa conectar ali num posto da Tesla e daí o camarada conseguir carregar a bateria? Renan Peixoto, esse é o cenário global, e a Tesla ainda é a principal montadora, né, quando fala de veículos elétricos. Mas é agora que essa briga está começando, né, Renan? Agora que a briga está começando. Exatamente. Você falou perfeito. Assim, a briga está começando agora. Isso que a gente está falando de hoje. Daqui a dois anos, esse número pode estar totalmente diferente. Se você hoje tiver as montadoras investindo muito em questão de pontos de recarga, esses números podem mudar drasticamente. Então, assim, a gente está falando de um número e de uma projeção que se a gente pegar 2 anos atrás, não existia tanto. Não era nada, né? Não era nada, basicamente. Agora a gente já está vendo totalmente diferente. E daqui a 2 anos pode ser totalmente diferente desses valores que você está falando agora. Então, assim, isso vai muito do que a gente tem hoje de visualização do mercado. O mercado, ele olha hoje, beleza, mas se daqui a um ano a gente tem postos de recarga, você tem investimento talvez em, cara, beleza, concessionárias maiores, ou nem mesmo, tipo, cara, não, eu vou treinar algumas pessoas para fazer a manutenção dos carros, e elas podem ver na sua própria loja e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa que são variáveis
que o mercado não consegue prever exatamente. Assim como não previu há 2 anos atrás, e a gente está prevendo hoje algumas vezes, acho que daqui a 2 anos pode ser totalmente diferente. Eu acho que vale a máxima que não é só aplicável ao mercado de elétricos ou eletrificados, né. Aqui no Brasil, se você quer economizar com carro, a única saída é você não ter o carro. É, De verdade, assim, você quer economizar com carro aqui no Brasil, porque aqui o mercado está estruturado de uma maneira em que o carro já tem um preço absurdo, ofensivo, ultrajante. Não é por ser a gente elétrico, não você tem pegar mais um qualquer carro aí a carro. combustão, Essa o não, carro e é o popular também famoso. nunca foi, né, nunca foi Não, carro popular. você não tem Carro mais. popular também Você era nunca caro pra mais teve. caramba. É, Assim, se você falar que era um o carro popular hoje, hoje a média de um carro hoje é o quê? 70 mil? 70 mil. Mas mesmo quando você tinha carros mais baratos, hoje está o preço ainda mais ultrajante, mas sempre foi um negócio obtuso, ofensivo. Era só você comparar o salário mínimo com quanto salário mínimo para você comprar o Sim, carro popular, e sempre foi uma diferença absurda. Então nunca teve uma situação em que o carro foi um item de fato acessível aqui no Brasil. Você teve momentos um pouco melhores, mas sempre foi um negócio de nego arriar tuas calças e te estuprar ali, de verdade. Então, assim, porque te fala assim: "Não, não, não, você vai". Quem entra nessa: "Não, vou comprar o carro elétrico para economizar". Putz, cara, você não compra carro para economizar no Brasil, você compra carro para ter conforto, para ganhar agilidade, porque de repente exatamente. o teu dia a dia, a tua logística, obriga você a ter um carro, mas pensar em ter carro e economizar aqui no Brasil é paradoxal a ideia. Na verdade, como é que eu vou economizar? Não tendo É, carro, usando transporte exatamente. público, enfim, se você for um desses privilegiados que pode morar perto do trabalho ou próximo a uma estação de metrô, né, é a maneira de você economizar com carro. Vai ter carro aqui no Brasil, prejuízo na certa. Pode ser ele elétrico, movido a água, movido a hidrogênio, você não vai conseguir economizar. Então, supere essa questão, né, pense em outras coisas, né, vou ter o carro pelo conforto, por isso, para economizar, desculpa, você pode até ter, de novo, é o conforto psicológico de não ter que parar num posto de gasolina. E aí, quando tiver aumento da BR, da Petrobras, fala, nossa, tô fora disso. Mas economizar de verdade, você não vai estar economizando. Renan Peixoto, esse é um tema, com todos os trocadilhos, eletrizante. Né? Agora, temos que caminhar para um encerramento. Eu acho que a gente já evoluiu muito, como você falou, a própria parceria da Raizen com a BYD, mas mesmo assim, não é uma coisa muito pequena, você passar, eles estão prevendo 600 postos de recarga. Putz, se você olhar isso para 600 postos de gasolina, deve ter muito mais só aqui no bairro, né? Aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Zona Então, Oeste. assim, pensar nisso a nível Brasil assim, é alguma coisa, claro, e é o Não, começo, e é caro, assim, não é e é barato caro, não, né? porque se você pegar, se eu não me engano, eu vi uma matéria falando que era 1 milhão, a Raizen tinha investido nesses postos 1 milhão por postos. Para ter o carregamento, né? Se você joga hoje, para você comprar uma questão de carregamento, a questão lá do carregador, né, que ele tem uma potência maior ali, a gente está falando de 100 mais que o valor que eu vi, isso na Amazon, tá? Não procurei, não pesquisei mais, mas assim, eu vi na Amazon, era 10 mil. Imagino. 10 mil reais. Então, assim, ainda é uma coisa muito que a gente está vendo assim, e acho que a gente vai caminhar aqui agora para o encerramento. E é isso, gente. Assim, não é. Ah, não. Eu gosto muito de carro elétrico. Eu acho que é uma coisa muito boa e eu acho que a gente tem que realmente apostar nisso. Só que é o processo de crescimento e adaptação. Agora o que a gente está vendo é É. isso. E essa Esse curva de aprendizado, hein? curva de aprendizado. Primeiro ano é isso. Assim, a gente pegou o ano passado, começou a ter algumas coisas, agora a gente vai começar a ter um pouco mais, cada vez mais são montadores entrando no Brasil, querendo investir e tudo mais. Então, assim, o carro elétrico é um problema? Não. Mas tenha em mente que, pegando um gancho perfeito no que você utilizou da questão da televisão, é um, é um produto que está em evolução.
Então, é um produto que ainda tem, a gente tem muita coisa ainda a evoluir. É uma Obviamente, tecnologia nova, né? assim, obviamente a gente não vai levar 20 anos, como levou de repente no século passado, não, né? No início do século passado, não. Mas a gente vai levar. E ainda acredito que pelo menos é bem menos, mas ainda são 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Né? No mínimo, no mínimo, né? Daqui a 2, 3 anos, porra, aí a coisa já vai estar bem melhor de figura. A gente vai ter uma fábrica daqui a 3 anos, uma fábrica realmente atuando no Brasil, vai estar a pleno vapor, ou seja, a gente está falando de peças que vão ser feitas no Brasil. Isso vai baratear mais o custo, né? Problemas de peça você vai ter menos, né? A tendência é que você vai ter mais carregadores, né? Então, assim, são coisas que a gente tem aí um nível de uma curva de evolução que a gente vai ver nesse período. E até o seguinte, não, Renan, a gente fala assim desse custo dessa infraestrutura, mas para essas empresas isso compensa, porque o investimento que eles estão fazendo em infraestrutura, 1 milhão, sei lá, por posto ou algo parecido, mas isso se paga no longo prazo, né? Então o cara vai pensar Sim. assim, isso vai se pagar nos próximos 20 anos, 30 anos. Então é um investimento que se paga tranquilamente. Tem um custo Não, e o inicial legal é muito que alto, mas depois se paga. não é algo que é igual o celular, igual que a gente estava falando no programa da CIES, que tinha aquele robozinho, né, que tinha ali de inteligência artificial que você falou, Rabbit, Rabbit, rabbits. que você já Já não ouve mais sumiu, já. falar, você não ouve Pisaram mais no falar. Rabbit. Sim, quando você fala disso de 20 anos, porque você não é uma questão de momento, isso é uma coisa que realmente vai se pagar em 5, 10 anos, talvez, ou até mais, né? Não é uma questão de nicho, não é uma coisa que você tá, não. É uma coisa que tende a evoluir muito mesmo. Quem tem que ficar de olho somos nós, enquanto consumidores, porque aí você não vai ficar com carro, ou não, talvez não pense em ficar com carro por 30 anos. Então, aí É. para você, possivelmente, essa conta não fecha. Mas aí o que a gente já falou, eu não vou me repetir aqui, cada um que faça a sua matemática e vai estudar um pouquinho de matemática, faça umas contas, tem a calculadora, tem Excel, você não precisa nem saber fazer conta, né? É Tem só chat GPT aí, inteligência Não, não, pô, artificial, pelo amor de Deus, aposta, não aposta. precisa ChatGPT para fazer conta. Tem uma boa e velha calculadora que faz melhor do que qualquer sistema de inteligência artificial. Já até engraçado que outro dia eu falei assim, nossa, tem um sistema agora de inteligência artificial que consegue fazer conta. Nossa, então chegou ao nível de uma calculadora de bolso. Que bom, né, que evoluímos a esse ponto. Mas faça as contas aí e veja, e realmente pensar no custo, no retorno do investimento nisso aí, você esquece. Comprar carro, como pensando em retorno do investimento aqui no Brasil, você está realmente precisando tomar uns remédios, porque você não está bem da cabeça. Né? Renan Peixoto, com essa, encerramos o nosso papo aqui, a nossa atualização do Talk to Bistec sobre o mercado de elétricos e eletrificados. Agora vamos usar a terminologia correta aqui no Brasil. Meu amigo, quero te agradecer muito por mais essa participação. Não, que isso, hoje acho que foi um programa muito legal, a gente tinha muita informação para a gente falar aqui, e espero que realmente seja um programa que a gente possa aí debater e cada vez mais, cada ano, tá atualizando, trazendo mais coisas mais interessantes aí para os nossos ouvintes. Ô Renan, vamos ver, será que esse fica também no final do ano no top 5 aí, entre Pô, os mais tomara, hein? ouvidos do ano? Vamos ver, Tomara, Renan. tomara, vamos Vamos torcer, ver. vamos torcer. Vamos ver. É isso, meu amigo Renan Peixoto. Muito obrigado por mais essa participação aqui no Talk to Bistec. E agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você, em qualquer plataforma de podcast da atualidade, você busca por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você pode ir direto na fonte talktobiz.com ou talktobiz.com.br e também no nosso canal do YouTube. É isso, meus amigos, meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao nosso querido Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau.